Imortalidade. Todos os seres vivos no universo, obviamente, são mortais, com exceção de uma espécie de água-viva, que se regenera sempre e nunca morre. Mas então, o que faz de um ser humano, no sentido figurado, é claro, um imortal? Deixe seu like e se inscreva no canal Tricolistas, pois no vídeo de hoje você vai conhecer a história de vida e carreira de um ídolo que seguiu como uma profecia. Surgiu do nada, brilhou intensamente e se apagou cedo demais, mas cuja luz está viva na memória de todos os que testemunharam seu talento. Ative o sininho e espalhe esse vídeo para o máximo de torcedores possíveis. O assunto de hoje é o imortal Luizinho das Araras. O ano era 1957. Seu Átila, estofador em uma fábrica de móveis, se mudou com a esposa Elsa do subúrbio do Rio de Janeiro para a cidade de Petrópolis. Lá nasceu seu filho Luiz Alberto. Depois a família voltou para a capital para morar no bairro do Cordovil, um dos bairros com pior IDH da cidade. Muito pequeno, Luiz ganha seu primeiro brinquedo, uma bola de plástico. Canhoto, ele logo toma gosto pelo futebol. E anos mais tarde passa a jogar no campo do Filhos do Irajá. Destoando dos demais garotos no campinho, aos 13 anos ele chama a atenção de um olheiro da Portuguesa da Ilha do Governador, que o leva para lá, onde ele viria a se profissionalizar em 1977. Apesar disso, não via futuro no futebol. Na adolescência fez curso técnico de contabilidade e sonhava em fazer educação física, curso que ele começou a cursar na Faculdade Castelo Branco em Realengo. Naquela época, a meta da Portuguesa era ficar entre a sexta ou sétima posição do Carioca, tendo para isso que superar times como o Olaria, que fazia o confronto sempre ser muito truncado e violento. Luizinho era um jogador leve, que driblava e passava rápido pelo marcador, mas tinha um zagueiro em específico que ele costumava trombar. Com o tempo, o zagueiro Manguito, que na teoria deveria ser seu maior rival, virou seu melhor amigo. Ambos gostavam da noite, de mulheres, além de terem origem parecida e morarem perto um do outro. Luizinho fez 7 gols em sua temporada de estreia, sendo emprestado no mesmo ano para a Juventude, que disputaria pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Por lá, fez 11 jogos e 2 gols. Retornando para a disputa do Carioca de 1978, ele se destacou pela primeira vez. Foi o 10º maior artilheiro, figurando entre grandes estrelas do futebol nacional, como Zico e Roberto Dinamite. Na temporada seguinte, Luizinho foi ainda melhor. Com mais maturidade e atuando tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda, ou centroavante, ele desenvolveu novos fundamentos, como o cabeceio, por exemplo. E agora já era o 6º melhor artilheiro do Rio de Janeiro, na frente de grandes nomes. Isso inevitavelmente fez o Flamengo levá-lo. E ele foi jogar ao lado de Zico, Júnior e pela primeira vez Júlio César Urigeller. E ainda ser comandado pelo técnico Cláudio Coutinho, que acumulava o cargo de treinador do time da Gávea e da seleção brasileira. Era a grande chance de Luizinho vestir a camisa amarela. Naquele ano de 1979, Luizinho fez grandes partidas, chegou a colocar Cláudio Adão no banco e se tornar titular ao lado de Zico. Mesmo sendo cada vez mais adepto da boemia, das festas e das mulheres, não raro era ele voltar para casa com 2 no fim da noite, ele não se intimidava. Ainda garoto, conseguiu render na frente de 100, 120 mil pessoas no Maracanã. Foi em 1979 também que o país sofreu com algumas das maiores enchentes da história. Só em Minas e no Espírito Santo foram 47 mil desabrigados.
e 74 pessoas que faleceram por conta das enchentes. Então, o Atlético Mineiro resolveu organizar contra o Flamengo um amistoso beneficente no Maracanã, que iria arrecadar fundos para as vítimas, e Pelé, recém-aposentado, iria jogar pelo time rubro-negro. Ele iria jogar justamente na vaga de Luizinho. O Rei atuou no primeiro tempo, mas não marcou gols. Na verdade, quem marcou foi justamente Luizinho, que entrou em seu lugar. Um golaço. Aquela partida em específico foi transmitida para várias partes do mundo, o que era algo raro na época. O desempenho de Luiz, naquela noite, somado às suas últimas atuações com a camisa rubro-negra, fizeram os sheiks do Al-Nassr da Arábia Saudita procurarem o Flamengo, para ter Luizinho por empréstimo de 1 ano. E assim, o atacante chegava à rigorosa Riad, onde não haviam festas nem mulheres à sua disposição, e muito menos bebida, que era terminantemente proibida. Além de todas essas diferenças e da saudade de casa, Luizinho foi fundamental para a conquista do primeiro título nacional do Al-Nassr, que ele descobriu algum tempo depois que significava vitória em árabe. Foi então que, ao fazer o gol da vitória sobre o Al Hilal de Rivellino na partida final do campeonato, ele ergueu o braço, fazendo um V com os dedos e saiu saltitando rumo à bandeirinha de escanteio. Surgia assim sua icônica comemoração de gol, que o acompanharia por toda a sua carreira. Até aquele momento, Luiz Alberto era apenas Luizinho, ou o Luizinho do Flamengo. Porém, na sua volta para o Brasil, ainda no aeroporto Galeão, tudo mudou. O radialista Apolinho estava recebendo alguns jogadores que retornavam ao Brasil, e quando avistou Luizinho, para não confundi-lo com outro jogador de mesmo nome, o mais famoso na época, Luizinho Lemos, falou a seguinte frase: "Lá vem o Luizinho, aquele, o das Arábias", e assim ficaria para a posteridade. Em 1980, Luizinho das Arábias jogou mais 3 partidas pelo Flamengo, até que um grande fã do seu futebol o levou para o time que dirigia. O fã era Castor de Andrade, o maior bicheiro da história do Brasil, chefe dos chefes da contravenção no Rio de Janeiro, um homem temido por todos, mas que usava o carnaval e o futebol para levar seu nome perante a sociedade. Conduziu o Bangu das sombras do subúrbio ao estrelato nacional, e em 80 trouxe Luizinho. O apreço de Castor de Andrade por Luizinho era tão grande que o jogador chegou a namorar a sua filha. Mesmo assim, Castor continuou tratando como a um filho. Ademir Vicente lança Luizinho, que entra livre, dribla o goleiro e ainda espera o back antes de marcar. Depois, Luizinho comemora de um jeito meio esquisito. Bangu 3, Joinville 0. Jogou o Carioca e o Brasileiro de 81, quando saiu rumo ao Campo Grande, o maior rival do Bangu, que era um clube menor e disputava a Série B. Aí foi loucura. Luizinho simplesmente fez um pequeno time de bairro carioca ser campeão brasileiro da Série B em 82. O Campo Grande passou por adversários como Portuguesa, América Mineiro, Paysandu. O Corinthians também jogou aquela competição e o nosso Leão ficou em 9º.
ao final do Brasileiro. Luizinho das Arábias foi o melhor jogador e o artilheiro com 10 gols marcados. Com o título, Luizinho ganhou o direito de ter seu próprio passe. Mesmo assim, ainda ficou no Campo Grande para o início de 83, jogando a Série A e o Campeonato Carioca. No fim, ele somou 85 jogos, 49 gols em 4 competições disputadas pelo time do subúrbio. É aí que o Fortaleza entra na história. Hoje, o perfil do presidente de clube ideal é um cara resiliente, um cara moderno e que tem a inteligência financeira para tornar o clube eficiente dentro e fora de campo. Mas nos anos 80, o presidente ideal era um cara esperto, o famoso macaco velho, aquele que manjasse da malandragem. E dizem que para existir o malandro, precisa existir o otário. E olha, se tinha uma coisa que o empresário Ney Rebouças não permitia, era que lhe fizessem de otário. Em 83, ele assumiu a presidência junto a outros fortes nomes tricolores e montou, segundo ele mesmo, a seleção do Nordeste. Trouxe jogadores ex-Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, coisa que era impensável para o paupérrimo futebol cearense daquele período. Luizinho foi a estrela da companhia, afinal, o atual artilheiro da Série B, campeão no exterior, estava muito mais evoluído tecnicamente. Agora ele era mais rápido, mais forte, tinha melhores reflexos e se tornou um cabeceador nato. Dentro da área, para quem o viu jogar, ele era rei. Júlio César, Adilton, o Eragil, toque certo, Júlio César, voltou bem! É um bom momento para o Fortaleza. Direto! Fortaleza, Luizinho. Uma falha do Lula. Ele tentou dormir, a bola escapou, foi lá Luizinho. Ficou fácil para o chute. Entra a torcida do Fortaleza. Agora. Com o tempo, Luizinho teve a cidade a seus pés. Ele era o rei de Fortaleza. Fez gols contra praticamente todos os times do cearense. A coisa mais comum do mundo era entre 10 de abril e 13 de dezembro de 1983 ver a famosa comemoração de Luizinho no Castelão. E ela se repetiu 33 vezes. Era um recorde que só seria quebrado em 1997 por Sandro Gaúcho. Título e artilharia para o Parque dos Campeonatos. O auge da carreira de Luiz Alberto e do Fortaleza na década de 80. Vai a linha de fundo, cruza na área, a bola desvia em Edson, cobrindo o goleiro Dário. Do outro lado, o artilheiro Luizinho recupera e vira para o gol. Um golaço, Fortaleza 1-0, perto da torcida. Aos 23 minutos, Israel dá um soco em Luizinho, é expulso e dispara atrás do artilheiro tricolor. O tempo fecha. Jogadores titulares e reservas e preparadores substituem o futebol por pancadaria. Em Fortaleza, ele também se realizou como pessoa, pois foi aqui que nasceu seu primeiro filho, Rafael, que inclusive está na cacunda dele na foto de campeão de 83. Com sucesso, em 84, o Fortaleza havia acertado sua transferência para o Sport. Iria render uma boa grana para o clube e para Luizinho também. Porém, algo estranho foi detectado em seus exames, e o negócio não foi fechado. De volta ao tricolor, a diretoria o levou aos cardiologistas José Maria Bonfim de Moraes, Eduardo Regis Monte Jucá e Abdias Rolim Gomes, que constataram que ele sofria de cardiomiopatia dilatada, uma doença conhecida como coração crescido, que faz com que o órgão tenha mais dificuldade de bombear o sangue para o restante do corpo. Luizinho assumiu a responsabilidade do que aconteceria consigo dali em diante e retornou para o Bangu.
Daí pra frente a carreira de Luizinho oscilou, até fez boas partidas pelo time do Castor em 84, indo para o Botafogo, mas não rendeu, apesar de ter ganho um torneio amistoso na Suíça. Fez 15 partidas, sem muito brilho. Depois foi para a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo, onde jogou 14 partidas e fez 3 gols. De lá, em 85, voltou à capital cearense, onde ele se sentia em casa, mas dessa vez para defender a camisa do Ferrinho. No Ferroviário, reencontrou antigos amigos, tanto para atuar a seu lado, quanto como adversários. Ele parecia ter recuperado a felicidade que havia perdido nos últimos anos. Tanto que voltou a ser artilheiro do estadual, com bem menos gols, é verdade, mas voltou. No primeiro semestre de 86, ele se sentiu desafiado a jogar o Campeonato Paulista. Foi para o 15 de Jaú, porém, a equipe era modesta e não tinha condições de competir em alto nível. Acabou voltando para o Leão. Em sua segunda passagem pelo Parque dos Campeonatos, tinha a dura missão de levar um time já desgastado ao sucesso no Campeonato Brasileiro. Mas na prática não deu certo. A equipe não se encontrou na competição. Luizinho das Arábias marcou apenas mais 2 vezes e o tricolor foi eliminado na primeira fase da competição. A última dança de Luizinho das Arábias com a mística camisa do Parque dos Campeonatos foi na derrota para o Santa Cruz no Arruda em 5 de outubro de 1986, quando ele marcou um dos 2 gols leoninos na derrota por 3-2. Em 1987, um Luizinho já desmotivado foi para o Paysandu, onde foi campeão paraense e ainda passaria por Porto Alegre de Itaperuna, no Rio de Janeiro, novamente pelo Ferroviário, quando pouco atuou na campanha em que eles foram campeões estaduais em 88. Gosto da cidade, todos vocês sabem que eu gosto muito aqui de Fortaleza, e jogando num time onde, graças a Deus, eu sempre me saí bem, né? Então voltando para ser campeão. Novamente pelo Paysandu, também para ser campeão. Até que veio para o Remo. Naquela altura, ele já não queria mais a vida de jogador de futebol, já tinha mudado alguns hábitos do seu estilo de vida e já pensava em ser preparador físico, concluindo a faculdade de educação física que havia trancado. Apesar disso, seguia sendo um importante jogador remista e fez o gol da vitória do time azulino na noite de 4 de maio de 89, pelo Campeonato Paraense. Apesar de sair de campo reclamando de dores nas pernas, essa queixa foi interpretada como normal. Ele saiu para jantar com um colega de time e depois foi para casa, em seu apartamento na Avenida Conselheiro Furtado, número 2350, em Belém. Por lá, ficou até metade da madrugada, conversando com o porteiro quando se retirou. Foi a última vez que ele foi visto. Depois de faltar 2 dias de treino, Luizinho, que era tido como profissional exemplar, causou estranheza em seus companheiros, que no dia 6 de maio de 89 o encontraram sem vida. Foi assim que o brilho de uma estrela que passou meteórica pelos céus do futebol brasileiro se apagou, esquecida em um apartamento quase vazio em Belém. Deixou 4 filhos, de 2 relacionamentos. O corpo de Luizinho das Arábias está sepultado no cemitério do Irajá, a poucos metros de onde ele deu seus primeiros passos no futebol. Essa foi a história da lenda, do artilheiro, do ídolo imortal Luiz Alberto Duarte dos Santos, o Luizinho das Arábias. Um jogador que viveu intensamente, que literalmente, com um grande coração, proporcionou alegrias inimagináveis, não só à nação tricolor, mas a todos que o viram jogar. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Saudações tricolores e até a próxima.